Olá a todos, o professor Rafael aqui. Iremos dar início à unidade 3, a nossa disciplina de gestão da inovação, tá? Hoje abordando sobre serviços, né, desenvolvimento de produtos, manufaturas, e aí a gente vai também esmiuçar um pouco no que diz respeito a alguns processos, né? Então, levando em consideração que nossa disciplina trabalha produtos, serviços e processos, a gente não pode deixar os processos de fora, ok? Então, vamos lá. Bom, de início, essa unidade 3, trazemos aqui para vocês as etapas do desenvolvimento de novos produtos, também conhecida como DNP, tá? Exatamente a abreviação aí de desenvolvimento de novos produtos. Então, toda vez que se pretende criar algo, tá? É necessário que o criador, né, quando se fala de criador neste contexto, é aquele que vai criar algum produto, serviço ou processo novo, ok? E que este produto, processo ou serviço será compartilhado aí para atender às demandas das pessoas. Então, tudo parte, tá, de uma necessidade. Então, eu tenho uma necessidade, vocês, cada um de vocês tem uma necessidade de algum produto, por algum serviço, ou até mesmo melhorar um determinado processo. Então, para isso, é necessário, tá, estudar e analisar quais são as principais necessidades que as pessoas elas estão precisando para atingir, né, o seu nível de satisfação, para satisfazer alguma coisa. Então, baseado nessas necessidades, é que o criador de um novo produto, processo ou serviço, ele vai analisar no geral, vai identificar lacunas, tá? Nas quais essas lacunas estão aí no mercado. Então, a primeira etapa da DNP é exatamente identificar as oportunidades do mercado, baseado em quê? Nas necessidades das pessoas. Então, as pessoas elas têm uma necessidade por algo, e este algo é que o desenvolvedor, o criador, aí ele vai se pautar para gerar essa novidade, para que essa novidade possa atender estas demandas. Então, esse estudo ele é bem complexo, não é algo que nasce de um dia para o outro, ok? Então, o que é que acontece? Ao se identificar essa necessidade que advém aí do mercado, né, e que vem a ser uma oportunidade, o pesquisador, o criador, tá, ele vai analisar o mercado como um todo. Vi que a necessidade atender a necessidade por um produto A, por exemplo. A partir daí, essa pessoa vai fazer buscas no mercado, vai fazer buscas em sites de registros. Tá? E quando eu falo de registros, falando registro de patentes, seja de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial. Tá?
Vocês já devem ter visto em disciplinas anteriores ou correlatas a essa, tá? E ele faz isso por meio de um trabalho de prospecção tecnológica. Então, na verdade, a prospecção tecnológica, ela é o que? Ele vai fazer uma busca minuciosa, tá, por registros de possíveis patentes, né, de produtos que já existem ou que se assemelham àquilo que ele está pensando. Bom, e aí nós temos, na verdade, três vertentes a seguir. Então, fiz minha prospecção e constatei que existe o produto no qual eu havia pensado em desenvolver, tá? Eu tenho duas possibilidades. Ou deixo de lado, tá? E vou gerar uma nova ideia. Caso eu faça essa prospecção, encontre o produto, tá, semelhante ao que eu pensei, esse produto semelhante aí, eu posso fazer o quê? Eu posso dar uma melhorada. Então a gente viu que uma inovação, né, vai dar criação de algo novo ou melhorar aquilo que já existe. Ok? Então, neste contexto, né, que advém da pesquisa, advém da prospecção tecnológica, eu posso fazer isso. E a terceira vertente é o que? Não encontrei nada, eu vou desenvolver aquilo que eu pensei. Então, inicialmente eu fiz uma pesquisa, né, ou obtive informações, né, para identificar as principais oportunidades que o mercado está me dando. A partir disso aí eu faço uma prospecção tecnológica. E essa prospecção tecnológica, ela se adequa a essa fase de quê? De geração e seleção de ideias. Tá? É o primeiro passo. Porque não adianta você identificar a oportunidade, gerar a ideia, chegar lá na frente, já tem algo que existe. Então está fazendo o mesmo do mesmo, tá? Até às vezes você fazer mais do mesmo é complicado de, vamos dizer assim, de se vender, entre aspas, tá? Porque as pessoas querem mais, né? Algo que te dê mais, algo que é novo, algo que tem principalmente tecnologia e que possa atender essa necessidade, tá? Então, a segunda etapa da DNP é a geração e seleção de ideias, tá? Que dentro dessa geração e seleção de ideias está a prospecção tecnológica. Então, gerar e selecionar ideias. Então, com base nessa necessidade, o que é que eu posso fazer para atender? Então, tem várias ideias lá, tá? Às vezes, uma tu consegue gerar 10, 20, 30 e por aí tu vai. Mas o ideal é que você faça primeiro, tá, uma prospecção tecnológica. É algo que vocês ou já aprenderam ou irão aprender aí mais na frente, mas de forma mais detalhada, ok? Então, identifiquei a oportunidade, gerei as minhas ideias. Dentre as ideias que eu gerei, eu vou selecionar aquelas. Então, suponha, tive 10 ideias, tá? Fiz uma prospecção e constatei que 5 delas já existem,
e 5 delas não existem ou precisam ser melhoradas, eu vou trabalhar com esse segundo grupo, que precisam ser melhoradas ou que não existe. Então, gerei essas 10, vou filtrando, vou fazendo uma seleção, tá? Até chegar àquela que eu acredite que seja mais viável, tanto economicamente quanto para a questão de atender às necessidades das pessoas, ok? E aí eu chego a uma ideia, algo que eu possa criar, que eu possa inserir no mercado e que o pessoal que necessita deste produto, deste serviço ou desse processo, ele vai utilizar, ok? Essa é a segunda fase da DNP. Depois que eu selecionei a ideia que eu pretendo seguir, tá? Eu vou começar o desenvolvimento, ok? Eu vou começar o desenvolvimento daquele produto, bem como eu vou testar o conceito. O que é o conceito? O conceito, na verdade, é aquilo que o produto objetiva, tá? Quando o usuário for se utilizar. Então, eu vou desenvolver algo bem superficial, porque mais na frente a gente vai ver que tem outras etapas de desenvolvimento de novos produtos que os criadores, os desenvolvedores, eles vão se deparar, tá? E aí eles vão desenvolver e testar esse conceito, tá? Esse teste que é realizado é algo interno, ainda não está disponível ao mercado. Então, suponha que eu seja o criador de algum produto, tá? E eu começo a desenvolver e testar ele, né, para mim ou com pessoas bem próximas, para saber se realmente ele vai atender o objetivo do consumidor, ok? Então, essa é a terceira fase. Passada esta fase, eu percebi, por meio dos testes, que este meu produto, serviço ou processo vai atender às demandas, tá? Eu começo a planejar o produto em si, tá? O que é o planejamento do produto? É exatamente traçar, vamos dizer, criar aquele produto de maneira bem básica e como é que eu vou desenvolver ele juntamente com algumas estratégias que eu posso inserir ele no mercado, ok? Então, o produto ele precisa ser planejado, eu não posso do jeito que eu imaginei ele de forma rústica, tá? De forma básica, chegar e lançar ele no mercado. Eu preciso de um desenvolvimento, eu preciso planejar este produto. Então, quando eu vou criando, eu preciso fazer o planejamento dele. O que é que eu vou incorporar? Quais são os insumos realmente que eu vou precisar para ter aquele produto 100%, tá? E daí, utilizar-se de estratégias de marketing para divulgar, para precificar, para colocar este produto nos locais mais ideais para que ele possa ser vendido, ou seja, que é a questão da distribuição da praça, ok? E o que é que aquele produto ele vai incorporar? Vai ter uma embalagem? Qual é a marca dele? Tá? Como é que vai ser o design, as cores? Isso aí tudo contribui para o produto
né, para fazer com que este produto ele chame a atenção das pessoas, tá? Após isso, eu faço a prototipagem, testes de mercado, ou seja, aí sim, aquilo que eu desenvolvi lá na fase 3, tá? Que foi completamente aí criado, né, para que atenda às necessidades dos clientes, tá? Eu vou ter um protótipo e vou fazer testes agora com algo externo, com um grupo de pessoas que ainda não teve contato com este produto, tá? Lógico, eu vou fazer estes testes de mercado com meus possíveis o que? Compradores, aquelas pessoas que necessitam daquele produto. Então vou fazer testes. E aí fazendo testes, tá? Aí fazendo esses testes, eu consigo ver o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso incorporar na este produto que eu desenvolvi para que a necessidade seja satisfeita. Então, muitas das vezes você, sei lá, cria um determinado produto em que o cliente chega para você, o cliente que eu digo o usuário, chega para você, ó, não gostei dessa cor, vamos testar com outro. Então, não gostei do tamanho, do formato. Ah, aquela funcionalidade podia ser mais simples. Então, tudo isso, essas sugestões são conseguidas aí através da prototipagem, teste de mercado. Aqui, quando são incorporadas ao produto, faz-se o lançamento comercial do mesmo. Então, após essas 6 etapas, o produto está disponível no mercado. A inovação ela está no mercado para atender a satisfação dos clientes, tá? Então, ela passa por todas essas fases. E a fase primordial, tá, é exatamente a primeira. Se você conseguir fazer de forma eficaz a identificação de oportunidade de mercado, tá? As demais fases elas vão por tabela, tá? Elas praticamente vão te trazer uma maior segurança. Por quê? Porque você identificou a necessidade e identificando a necessidade você pode criar algo, né, novo ou melhorar aquilo que já existe que vai atender a população, tá? As pessoas. E um exemplo de DNP mais famoso aí que a gente pode citar é o da Apple, tá? O lançamento do iPhone. Então, para lançar o iPhone, a Apple ela passou por todas essas etapas aí. Ela identificou, né, as oportunidades. Ah, eu quero um telefone que não faça só ligações, envie mensagens. Eu quero um que incorpore questão de música, questão de acesso à internet por meio de um navegador, que eu possa ter um e-mail. Então, com isso, eles foram incorporando essas funcionalidades ao produto que já existia, ou seja, no telefone, e foram melhorando, tá? Lógico, então eles tiveram essas ideias, fizeram o teste de mercado e aí começaram a comercializar. Então, se você pegar uma evolução, fizer uma evolução do iPhone, desde o primeiro iPhone até o que tem agora, sei lá, 16, todo ano é um novo, tá? Você vai perceber as mudanças que ocorreram não só no formato, mas em termos de funcionalidades, tá? Então,
o iPhone, vamos dizer, o iPhone 1, primeiro que foi utilizado, ele tem funcionalidades completamente diferentes do iPhone mais atual. Por quê? Com o passar do tempo, as pessoas vão tendo necessidades e essas necessidades elas precisam ser satisfeitas. Então, a Apple vai lá e introduz uma nova funcionalidade, uma nova característica e por aí vai. Tá? E isso acontece com todos os produtos, ok? Bom, e aí agora a gente falou de inovação de produtos, lá DNP, mas grande parte do que a gente já comentou também serve para serviço, também serve para processo. Tá? O grande problema dos serviços é que eles são intangíveis. Eu não tenho como tocar. É uma ideia que precisa se concretizar, mas não em termos de concretização física, tá? Em termos de satisfação do cliente. Então isso é uma característica e também chega a ser um desafio essa questão da intangibilidade. E também, levando em consideração essa intangibilidade, você vai levar em conta a questão de personalização. Então, o que um serviço oferecido para mim pode ser diferente para outra pessoa. Tá? Então, vamos lá. A questão de serviço personalizado. Tá? Então, vou pegar um produto, tá? E nesse produto, vou chamar de garrafa, por exemplo. E aí eu tenho uma garrafa na qual eu quero personalizar ela. Quero colocar lá sei lá, colocar meu nome com uma determinada letra. Quero colocar uma imagem. Quero pintar esta minha garrafa conforme, sei lá, as cores do time que eu torço, ou colocar, enfim, você pode personalizar das mais variadas formas, tá? Apesar de ter um produto, a garrafa, mas essas impressões, essas identificações, essas incorporações ao produto é um serviço, ok? Assim como tenho um apartamento, uma casa, e quero colocar nela o que? Móveis planejados. Então, a minha casa tem determinadas características, a sua casa tem outras características, totalmente diferentes. Por mais que eu e você, a gente gostou de um mesmo tipo de móvel, porém o espaço em que vai ser inserido este móvel é diferente. Ah, mas minha casa tem o mesmo padrão, o mesmo desenho, mas vai ser diferente, tá? E muitas das vezes o gosto da pessoa, vamos dizer assim, a grosso modo, faz com que o móvel ele seja diferente, porque ele tem que atender a uma determinada necessidade. Ah, eu quero um móvel com 5 gavetas. Já o outro, eu quero um móvel com 6 e com um determinado tipo de abertura. Eu quero que abra não de puxar, eu quero de correr. Cada um tem seu gosto. Isso sim é que é a personalização, tá? Outro tipo de personalização, que é um serviço que está atrelado a um produto, um carro. Eu quero um carro, vou fazer lá, colocar fumê no vidro do meu carro. Tá? Então, algumas pessoas colocam, personalizado, do mais escuro para o mais claro. Tá? Ah, eu quero um serviço de aprendizagem ou de cursos aí de língua, de idiomas. Minha necessidade é o inglês,
sua necessidade é o espanhol, alemão, italiano. E aí, baseado no seu nível de conhecimento, você é incorporado em uma determinada turma. Então, qual é o teu nível de conhecimento em inglês? É básico, tu vai para a turma, sei lá, turma primeiro ano. Ah, teu nível é intermediário. Não, tu já vai lá para o terceiro ano. E por aí vai. Então, tá vendo como é o serviço, ele é personalizado. Ok? Outra característica do serviço, que também vem ser um desafio, é essa importância do contato com o cliente. Para quê? Para exatamente melhorar aquele serviço prestado. Então, ainda agora há pouco a gente falou do carro, não foi? Quando você deixa o seu veículo para manutenção na determinada concessionária, então, ao final você responde a pesquisa de satisfação. Para quê? Para exatamente ele estudar aquilo dali e melhorar a prestação do serviço. Assim como de vez em quando nós recebemos pesquisa de satisfação nos nossos e-mails. Então, aquilo ali é para melhorar a oferta, né, do serviço. Vai viajar, a companhia aérea, o hotel que você ficou hospedado, pede. Né? Então, aquilo dali, muita gente, vou responder mesmo só por responder. Não, aquilo dali é uma pesquisa que ele vai fazer, vai se utilizar como base para melhorar aquilo que ele oferece. Então, muita gente, às vezes, nem responde, ou responde de qualquer jeito. Tá? Mas se levássemos ao pé da letra aquilo que eles pedem, tá? Os serviços futuramente, se você for frequentar o mesmo local, tá? Você perceberá uma diferença. Tá? Então não é à toa que eles fazem aquilo ali. Ok? Então por isso é que é necessário este contato direto com o cliente para desenvolver melhor o serviço prestado. Outra característica dos serviços, tá? E que também é um desafio, é a mensuração, tá? E o impacto da inovação. Então, o serviço, por ser intangível, não tem como você mensurar. Você tem uma perspectiva baseada em uma determinada pesquisa. E aí você tem como dizer, né, se foi excelente, bom, ruim, enfim. Mas isso é algo subjetivo, tá? Porque o bom é o quê? Que nota é o bom? Ninguém sabe. O excelente, né? O ruim, enfim. É complicado você mensurar a qualidade do serviço. Então, esse desafio, tá? Ele só pode ser, vamos dizer assim, diminuído através desse contato com o cliente que a gente falou no tópico anterior, tá? Bem como analisar, e aí, a inovação que a gente inseriu está lhe satisfazendo? Ok? Então, um dos principais desafios dos serviços é a questão da mensuração da qualidade, porque os serviços eles são o quê? Intangíveis. Um exemplo disso que nós estamos abordando, que é a inovação em serviço, é a Airbnb. Então, para você se hospedar, você procuraria um hotel. Só que foi o que algumas pessoas na época perceberam, hotel é caro, tá? Tem regras a seguir. Você precisa fazer uma reserva, fazer um check-in, precisa muitas das vezes acomodar uma família grande, por exemplo,
em um determinado quarto, ou o quarto fica apertado, ou você tem que locar 2 quartos. O que é que o Airbnb fez? Ah, beleza. Eu tenho aqui um apartamento, um determinado condomínio, uma casa, tá? Por meio de uma plataforma digital, eu consigo oferecer a locação dessa casa por um curto período de tempo e que isso aí pode se adequar a famílias, né, ou a uma determinada família, sai mais em conta, tá? Também a questão que hoje tem muito em dia, muitas famílias com pets, né, com animal de estimação, que às vezes querem viajar com o seu animal, mas não conseguem adentrar em um determinado hotel, porque o hotel não permite. Já pelo Airbnb, né, como a locação é oferecida por meio de uma casa isolada, uma casa em condomínio, um apartamento em condomínio que permitem animais de estimação, muitas das vezes essas pessoas levam em consideração isso aí, né, e acabam fechando através do Airbnb, que é uma plataforma na qual ele conecta aí o proprietário de um determinado imóvel com hóspedes, tá? E aí o mercado de hotelaria se vê na responsabilidade, se vê na obrigação de fazer algo para não perder tanto esses clientes, não perder os seus clientes para esse tipo. E aí a concorrência é que vai moldando o negócio e aí vai fazendo as diferenciações, tá? E para a gente encerrar aí a unidade, a gente vai tocar aqui um pouquinho sobre gestão da inovação na manufatura. Manufatura é a produção, tá? Aquilo que se produz. Tá? Então, a introdução de tecnologias como automação e robótica faz com que a produção elas sejam mais padronizadas, tá? E criar de forma mais rápida, além de que há uma economia por se dispensar pessoas e trazer robôs para fazerem o que as pessoas faziam. Justamente, neste caso, os gestores vão fazer, eu quero produzir mais com menos. Então, o que uma pessoa fazia em um dia, um robô faz 10 vezes mais, por exemplo. Então, isso aí as indústrias, né, elas estão de olho exatamente para produzir mais com menos e conseguir conquistar o cliente com um produto de qualidade a um preço, né, razoável que caiga no bolso e do seu cliente. Outro ponto importante na gestão da inovação na manufatura, os modelos de produção enxuta, tá? Lean Manufacturing. Então, esse modelo de produção enxuta auxiliam no produzir mais com menos. Também estão integrando aí as ideias do IoT, tá? Internet das coisas, processos digitais, ou seja, se utilizar aí da informática, da programação, da da inteligência artificial, perdão, para realizar tarefas. E a utilização da internet, da inteligência artificial, da internet das coisas, exatamente para proporcionar uma resposta mais rápida aos usuários. Tá? Um exemplo disso aí é a Tesla, tá? Que é um exemplo de inovação,
manufatura, ok? Que começou a fabricar em grandes escalas aí os carros elétricos. E o foco da produção da Tesla, tá, é produzir mais com menos. Tá? Porém, essa produção de mais com menos, eles prezam pela o quê? Alta eficiência. Então, para gerenciar o processo de fabricação de um determinado produto, tá? Então é necessário a adoção de algumas dessas ferramentas, exatamente para incorporar inovações ao produto que já existe ou criar algo novo que satisfaça os usuários. E aí ficam novamente os contatos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Sucesso!